Então, nesse vídeo, vamos ver ou ouvir sobre o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre dois temas: a promessa de Deus a Davi e a oração de Davi. Neste canal, meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui fazer isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá. A promessa de Deus a Davi, capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os meus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos, os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Bom, então esta é a primeira parte desse capítulo que trata sobre a promessa de Deus a Davi. A segunda parte trata sobre a oração de Davi, que é o trecho final do capítulo. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo, de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: O Senhor dos exércitos, ó Deus, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por sua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Bom, então este foi o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a promessa de Deus a Davi e também a oração de Davi. No próximo vídeo, capítulo 18, com outras histórias. Eu fico por aqui. Valeu! Então, nesse vídeo, vamos ver ou ouvir
é sobre o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre dois temas: a promessa de Deus a Davi e a oração de Davi. Neste canal, meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui fazer isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá. A promessa de Deus a Davi, capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os meus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos, os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Bom, então esta é a primeira parte desse capítulo, que trata sobre a promessa de Deus a Davi. A segunda parte trata sobre a oração de Davi, que é o trecho final do capítulo. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: O Senhor dos exércitos, ó Deus, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por sua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Bom, então este foi o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a promessa de Deus a Davi e também a oração de Davi. No próximo vídeo, capítulo 18, com outras histórias. E eu fico por aqui. Valeu! Então, nesse vídeo, vamos ver ou ouvir sobre o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre dois temas: a promessa de Deus a Davi
e a oração de Davi. Neste canal, meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui fazer isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá. A promessa de Deus a Davi, capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os meus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos, os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Bom, então esta é a primeira parte desse capítulo, que trata sobre a promessa de Deus a Davi. A segunda parte trata sobre a oração de Davi, que é o trecho final do capítulo. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo, de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: O Senhor dos exércitos, ó Deus, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por sua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Bom, então este foi o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a promessa de Deus a Davi e também a oração de Davi. No próximo vídeo, capítulo 18, com outras histórias. E eu fico por aqui. Valeu! Então, nesse vídeo, vamos ver ou ouvir sobre o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre dois temas: a promessa de Deus a Davi e a oração de Davi. Neste canal, meu objetivo é
conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui fazer isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá. A promessa de Deus a Davi, capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os meus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos, os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Bom, então esta é a primeira parte desse capítulo que trata sobre a promessa de Deus a Davi. A segunda parte trata sobre a oração de Davi, que é o trecho final do capítulo. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: O Senhor dos exércitos, ó Deus, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por sua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Bom, então este foi o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a promessa de Deus a Davi e também a oração de Davi. No próximo vídeo, capítulo 18, com outras histórias. Eu fico por aqui. Valeu! Então, nesse vídeo, vamos ver ou ouvir sobre o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre dois temas: a promessa de Deus a Davi e a oração de Davi. Neste canal, meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui fazer isso
para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá. A promessa de Deus a Davi, capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os meus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os meus inimigos, os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Bom, então esta é a primeira parte desse capítulo que trata sobre a promessa de Deus a Davi. A segunda parte trata sobre a oração de Davi, que é o trecho final do capítulo. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: O Senhor dos exércitos, ó Deus, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por sua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Bom, então este foi o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a promessa de Deus a Davi e também a oração de Davi. No próximo vídeo, capítulo 18, com outras histórias. Eu fico por aqui, valeu! Então, nesse vídeo, vamos ver ou ouvir sobre o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre dois temas: a promessa de Deus a Davi e a oração de Davi. Neste canal, meu objetivo é
conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já consegui fazer isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá. A promessa de Deus a Davi, capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: Vai dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo o Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os meus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Bom, então esta é a primeira parte desse capítulo, que trata sobre a promessa de Deus a Davi. A segunda parte trata sobre a oração de Davi, que é o trecho final do capítulo. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: Quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família para que me trouxestes a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e da tua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: O Senhor dos exércitos, ó Deus, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso, teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Agora, por sua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença, pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Bom, então este foi o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que tratou sobre a promessa de Deus a Davi e também a oração de Davi. No próximo vídeo, capítulo 18, com outras histórias. Eu fico por aqui, valeu! Então, nesse vídeo, vamos ver ou ouvir sobre o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, que trata sobre dois temas: a promessa de Deus a Davi e a oração de Davi. Neste canal, meu objetivo é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e eu já consegui fazer isso
para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, depois de Juízes, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá. A promessa de Deus a Davi, capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. O rei Davi já morava em seu palácio quando